Olá, meus queridos alunos. Hoje estudaremos um pouco sobre termo desconhecido na sentença matemática. O que é termo desconhecido? É um termo oculto que não conhecemos, um número que está oculto na sentença matemática. O termo desconhecido ele pode ser representado por vários símbolos. Ele pode ser representado por um quadrado, por um círculo, por um triângulo, por uma estrela ou até mesmo pelas letras do alfabeto. Vejamos como exemplo. No primeiro exemplo, o termo desconhecido está representado pelo quadrado azul. Então, termo desconhecido mais 2 igual a 5. No segundo exemplo, o termo desconhecido está representado pelo círculo vermelho. Então, termo desconhecido menos 3 igual a 7. No terceiro exemplo, o termo desconhecido está representado pelo triângulo verde. Termo desconhecido vezes 4 igual a 8. No quarto exemplo, o termo desconhecido está representado por uma estrela laranja. Então, termo desconhecido dividido por 5 igual a 2. No quinto exemplo, temos o termo desconhecido representado pela letra A do alfabeto. Então, termo desconhecido mais 6 igual a 9. No sexto exemplo, temos o termo desconhecido representado pela letra X. Então, termo desconhecido menos 7 igual a 3. No último exemplo, temos o termo desconhecido representado pela letra Y. Então, termo desconhecido vezes 1 igual a 4. Para descobrirmos o primeiro termo desconhecido de uma sentença matemática, de uma operação da matemática, deveremos realizar a operação inversa. Se temos uma operação da adição, para descobrirmos o termo desconhecido da adição, deveremos efetuar a operação inversa, a subtração. Se a sentença matemática for uma subtração, para descobrir o seu primeiro termo desconhecido, devemos realizar a operação inversa da subtração, que é a adição. Se a sentença matemática for uma multiplicação, para descobrir o seu primeiro termo desconhecido, realizamos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ou se a sentença matemática for uma divisão, para descobrirmos o termo desconhecido, deveremos realizar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Vejamos alguns exemplos de termos das operações matemáticas. Vamos lembrar um pouquinho. Os termos da adição. O primeiro termo da adição é a parcela. O segundo termo da adição, a segunda parcela. E o resultado é o termo soma ou total. Os termos da subtração. O primeiro termo da subtração é o minuendo. O segundo termo da subtração é o subtraendo. E o resultado da subtração, o termo resto ou diferença. Termos da multiplicação. O primeiro termo da multiplicação é o multiplicando. O segundo termo da multiplicação é o multiplicador. E o resultado da multiplicação, o termo produto. Termos da divisão. O primeiro termo da divisão é o dividendo. O segundo termo da divisão é o divisor. O resultado é o termo quociente. E o que sobrar na operação, o termo resto. Agora vejamos alguns exemplos de como descobrir o termo desconhecido de uma sentença matemática. Peguemos o primeiro exemplo. Representado o termo desconhecido pelo quadrado azul. Então, termo desconhecido mais 2 igual a 5. Como eu não sei o termo desconhecido, eu não posso usá-lo, porque eu não sei qual é. Então, eu coloco ele separado. Então, eu boto o termo desconhecido, depois separo pelo sinal de igualdade. E qual é o número que está logo após da igualdade na sentença matemática? O número 5.
Invertemos a operação. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. E colocamos o segundo termo, que é o 2. Então, podemos agora descobrir qual é o nosso termo desconhecido. 5 menos 2, então o termo desconhecido é igual a 3. Vejamos mais um exemplo. Agora, um termo desconhecido na subtração. O termo desconhecido está representado pelo círculo vermelho. Então, termo desconhecido menos 3 igual a 7. Como vamos descobrir o termo desconhecido? Não podemos usar o termo desconhecido. Então, colocamos ele separado pelo sinal da igualdade. Então, termo desconhecido igual, qual o número que está logo após a igualdade? Número 7. Invertemos a operação. Se a operação é subtração, a operação inversa da subtração é a adição. Então, 7 mais, e colocamos o segundo termo, o número 3. Então, já podemos descobrir o termo desconhecido. 7 mais 3, então, termo desconhecido é igual a 10. Vejamos o nosso próximo exemplo, numa sentença matemática da multiplicação. O termo desconhecido ele está simbolizado pelo triângulo verde. Então, termo desconhecido vezes 4 igual a 8. Separamos o termo desconhecido porque não podemos usá-lo, porque não sabemos qual é. Então, termo desconhecido separa pela igualdade. Qual o número logo após a igualdade? O 8. Invertemos a operação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E colocamos o próximo termo, 4. Então, já podemos descobrir qual o termo desconhecido. 8 dividido por 4. Termo desconhecido igual a 2. Meus amores, espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Até a próxima. Um grande abraço virtual, hein?